Mas se a gente for falar de CBF, por exemplo, o que tu acharia se o Ronaldo tivesse conseguido se tornar o presidente da CBF? Ele tentou, ele queria muito. Eu não sei se ele queria muito. Ele queria. Tá. Eu acho que ele tinha... O problema não é ser o Ronaldo ou não ser o Ronaldo, Igor. O problema é esse colégio eleitoral da maneira como ele é. Uhum. Né? Começar pela cláusula de barreira. Né? Você precisa ter 8 federações e 5 clubes. E o clube já vale menos. E o clube já vale menos, mas se você não tiver 8 federações e 5 clubes, por exemplo, se Botafogo, Vasco, Palmeiras, Grêmio e mais um tivessem ficado do outro lado, mais 2, o Samir Chaldi não teria conseguido registrar a chapa dele por causa da ausência dos clubes. Se os clubes se unissem, eles não conseguiriam ganhar a eleição, mas eles teriam criado uma cláusula de barreira para outro candidato. E eles não conseguiram fazer nem isso. Então, o primeiro ponto é esse. Sabe qual foi a última eleição da CBF que teve 2 candidatos? 86. Puta merda, tem 39 anos. 39 anos. Então, aqui está o problema fundamental. Entendi. Eu acho que aqui está o problema. Então, a única saída é você conseguir fazer uma outra entidade que seja a Liga de Clubes, que seja pensada do ponto de vista econômico. Eu gosto de usar uma metáfora nessas discussões todas de ligas. Eu falei com muitos dirigentes que alguns entenderam a metáfora. Pode ser, você pode achar boa, pode achar ruim, não importa, a gente pode discordar. Democracia a gente ainda discorda, diverge. Por que a Liga Italiana fracassou? E é Liga. E a Liga Inglesa funcionou. Porque a Liga Inglesa é trabalhada do ponto de vista econômico e a italiana do ponto de vista político. Então a italiana transformou ouro em lixo, enquanto a inglesa transformou lixo em ouro. Grosso modo, é como você plantar uma árvore. Você planta uma árvore e a árvore vai crescer. Se você cuidar da árvore direitinho, ela vai ter raiz. E ela vai ter um tronco sólido. Uhum. E quando você olhar para a árvore, ela vai ter um monte de galho. E os galhos são de tamanhos iguais? Não. Não. Então, o que acontece no Brasil é que cada um está cuidando do seu galho. E não está vendo que está matando a árvore. Gostei dessa, faz sentido. Você tá matando o tronco e a raiz. Porque você quer cuidar do seu galho. E o que acontece com isso é que você tem um monte de gente. A economia do futebol é um número impreciso, mas é 0,7% do PIB. Pode ser 1,3%, pode ser 1,2%, pode ser 1,5% do PIB. Seja por uma quantidade de coisa que depende de um jogo de futebol. Você vai para o Rio de Janeiro fazer um jogo aleatório. Eu fui fazer Vasco e Melgar outro dia. Aí tem torcedor do Vasco entrando no hotel, que veio do Espírito Santo. Torcedor do Flamengo chegando para ver o jogo do dia seguinte. Então você movimenta companhia aérea, companhia de ônibus, você mobiliza hotel, pensão, motorista de Uber, motorista de táxi, posto de gasolina, alimentação, tem gente que só vive de indústria do turismo. Cara, de vender ambulante, a quantidade de gente que o futebol mobiliza, o esporte, mas o futebol é muito impressionante. Outro dia eu vi o Thiago Leifert falando uma coisa que ele tem toda a razão, que assim, o futebol precisa se cuidar e olhar para os concorrentes dele. Eu concordo inteiramente, por causa da final da Kings League que tinha 40 mil pessoas no Allianz Parque. Ele tem toda a razão. Mas presta atenção, no domingo passado, tinha 64 mil pessoas no Maracanã, 50 mil pessoas no Castelão, 44 mil pessoas em Itaquera e 57 mil pessoas no Mineirão. A gente falava, a questão da Kings League, que é muito valioso esse raciocínio, o futebol tem mesmo que olhar para a concorrência, tem que pensar na difusão. Você não tem dúvida disso, ele tem toda a razão. Mas eu via muito isso quando o vôlei botou 100 mil pessoas no Maracanã. As pessoas falavam, o vôlei vai ser mais popular que o futebol. Cara, olha só, o Brasil não fez nada para melhorar. Nós estamos na 11ª rodada do campeonato, a média de público é de 25 mil pessoas por jogo. O recorde histórico até 2023 era 22.900. Em toda a história do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro de 83 tinha 22.900 por jogo. Hoje tem 25 mil. As pessoas dizem que o estádio está elitizado, que o ingresso está muito caro, o brasileiro está com menos dinheiro e tem mais gente no estádio. E aí a gente está olhando corretamente para a concorrência da Kings League. Estou de pleno acordo. Mas aí você tem 40 mil na final da Kings League, porque era o que cabia no Allianz Parque, e você tem, repito, 64 mil no Maracanã, 57 mil no Mineirão, 50 mil no Castelão, 44 mil em Itaquera no mesmo domingo. É muita coisa.
Olha o potencial que isso tem para gerar trabalho para as pessoas, para famílias viverem disso. E a gente tá aqui fazendo graça, discutindo o tamanho do meu galho. Total. Mas isso, nesse de discutir o tamanho do galho, quem tu acha que tem mais, quem tá vacilando mais? Os grandes que tem o galho maior? Eu acho que os grandes estão vacilando. O Flamengo discutiu 2 anos na formação da Liga como é que o Flamengo tinha que ganhar mais dinheiro. Veja, porque a Globo comprou 9 dos 10 jogos. Perfeito. Mas se a Globo não tivesse comprado esses 9 desses 10 jogos, não haveria pay-per-view. E estavam se discutindo o direito mínimo garantido que o contrato do pay-per-view garantia até 2024. Mas se acabasse o pay-per-view... Então por que eu fico discutindo 2 anos o meu mínimo garantido? Para depois de 2 anos, o presidente do Flamengo entrar no Conselho Deliberativo e falar assim, vamos votar aqui, ó, vamos perder 90 milhões de reais, mas o contrato é ótimo para o Flamengo. Então, o que aconteceu nesses 2 anos? Sob o pretexto de defender o Flamengo, você piorou o contrato do Flamengo, não deixou formar a Liga e não deixou acontecer nada. Entendeu? Assim, esse é o ponto central. É olhar pro todo. A gente não consegue. O futebol é muito metáfora do Brasil. É muito metáfora do Brasil. Porque no Brasil também é a mesma coisa. Eu queria te perguntar disso que você está falando. Ele teve uma entrevista recente com o presidente do esporte. Eu tive. Que ele teve um embate sobre isso, que ele questiona, ele reclama da arbitragem do jogo, né? Se não me engano. E aí ele questiona, tudo bem, mas por que vocês apoiaram ele foi na época o Edinaldo, porque ele foi reeleito apoiando 100%, fazia 10 dias da eleição. E aí ele falou, e vocês não debateram isso nem questionaram isso? Eu pedi desculpas pro Igor Romão pelo tom com o qual eu falei com ele. Fiquei 50 minutos com ele no telefone. Pedi desculpas pro Igor Romão pelo tom com o qual eu falei com ele. Porque eu fui Tava incisivo. puto? Ele foi incisivo. Eu fui incisivo. Mas é porque também ele precisava, assim, só que eu entendo o que ele tá falando. Porque parecia que ele tava brigando. Olha só, presta atenção. No dia 24 de março, o Edinaldo Rodrigues, que era um presidente que muitos presidentes de clube diziam que era muito ruim, centralizador, incompetente e etc. Que não ajudava a resolver os problemas, basicamente. E que depois, na sequência, veio a matéria da revista Piauí, do Alan de Abreu, brilhante matéria do Alan de Abreu, na revista Piauí, que dizia que o Edinaldo Rodrigues, segundo a matéria da Piauí, tirou investimento, desistiu de um projeto do Wilson Seneme de treinamento e de trabalho para arbitragem, com o qual se gastaria 60 milhões de reais. Enquanto isso, ele passou a aumentar os salários de presidente de federação para até 215 mil reais por mês. Ele ganhava 50. E alguns ganhavam 16º salário. Deixando de lado os 216, com o 16º salário, esquece o 16º salário, pensa só em 13º, 215 vezes 27 federações, vezes 13 salários, são 75 milhões de reais. Então nós estamos falando, naquele dia, 9 dias depois da eleição, o Romão, presidente do esporte, disse o seguinte, que era um absurdo, que tinha que pegar o Flávio Rodrigues de Souza, que tinha marcado um pênalti que não existiu a favor do Palmeiras contra o Sport, que tinha que tirar esse cara de lá e não optar nunca mais o resto da temporada. O que significava, na prática, matar de fome o filho do Flávio Rodrigues de Souza, né? Em vez de você pegar e trabalhar e fazer um programa de treinamento para melhorar a arbitragem. Vamos te tirar o sofá da sala. Aí ele falou, mas a gente não sabia disso, da questão do direito, todo mundo sabia do aumento, do aumento da mesada para presidente de federação. Você podia não saber que você tinha retirado o investimento em arbitragem. Mas o aumento de mesada para presidente de federação estava passando de boca em boca. Aí ele falou, mas a gente não sabia disso. Eu falei, então você votou por ignorância. Aí o Romão, na conversa que eu tive com ele, Romão, todo respeito, evidentemente, porque eu conversei com ele e eu repito, eu pedi desculpas pro Romão pelo tom com o qual eu falei com ele. Eu falei, então você votou por ignorância. Ele falou que eu chamei ele de jumento. Aí eu falei pra ele, Yuri, pera um pouquinho, Yuri. Eu vou ler todos os sinônimos de ignorância aqui pra você. Desconhecimento, blá, 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 blá. Não é sinônimo de jumentice. Não, eu não chamei você de jumento. Mas você precisa entender que você está falando com uma população que não tem conhecimento do idioma. Eu falei, mas você pode entender
que eu trabalho com idioma. O idioma é uma das minhas ferramentas de trabalho. E ignorância não é sinônimo de jumentice, é sinônimo de desconhecimento. Foi isso que eu falei. Então você votou por ignorância, então você votou por desconhecimento. Isso teve uma repercussão. Eu acho até que teve uma repercussão importante, porque, veja, o Edinaldo Rodrigues foi reeleito por unanimidade no dia 24 de março. Que dia é hoje? Hoje é Hoje, 3 de 3 de junho. julho. Faz 2 semanas que o presidente é ordo. É. E ele deixou de ser por uma questão de uma descoberta de uma suposta fraude. Ele foi deposto. E foi eleito por unanimidade. Ah, mas a gente não sabia. Pô, para um pouquinho, cara. Entendeu? Cara, quem tem um pouco do domínio nesse país de tanta gente que não tem acesso à escola, a gente tem uma responsabilidade, cara. Deveria ter. Né? Você, eu, Matheus, o Guilherme que tá aqui do lado, o presidente do esporte, o presidente do Fortaleza. Então, semanas depois, o Fortaleza teve um caso de arbitragem. E aí até um dirigente virou para mim e falou assim: isso que você falou pro Romão tá sendo muito ruim, porque agora a gente parece que não pode reclamar de arbitragem. Aí eu falei, é claro que pode reclamar de arbitragem. Acontece que o caso do Romão, que eu falei com ele, fazia 10 dias da eleição por unanimidade dele. Agora faz 35. Uhum. Né? A gente vai reclamar de arbitragem. Isso é uma coisa você falar. Uma semana depois, pô, mas estão me roubando. Mas você votou no cara. Por unanimidade. 35 dias depois, mesmo que seja o mesmo caso, baixou um pouco a poeira. Com outro né? presidente, no caso? Então, eu fiz questão de dizer depois, claro que se pode reclamar de arbitragem. É claro que se pode protestar contra a CBF. Lógico que sim. Eu estava falando sobre um caso que era de 10 dias. E deixei claro de novo, mais uma vez, que eu pedi desculpas ao Romão pelo tom que eu falei. Que eu fui grosseiro. Agora, o conteúdo, sou convicto dele. Cara, não é possível você votar por unanimidade e depois de 2 meses o cara é deposto e você não fica nem vermelho. É muito estranho mesmo, esquisitíssimo mesmo. Não, e é muito louco porque isso do CT, de arbitragem, né? Do profissionalismo da arbitragem. A gente pode entrar num assunto sobre isso de arbitragem que é, cara, a gente não tem chip na bola. Já quanto tempo tem essa tecnologia? Eu nem tô falando do semiautomático, tô falando de chip na bola. A gente tava debatendo outro dia se foi. Sabe? Então, assim, eu acho que é um grau abaixo. E eu queria entender, assim... E o Marcelo Paes do Fortaleza, diferentemente do discurso do Romão, que estava bravo naquele dia, ele não falou, tem que tirar esse árbitro e afasta ele pelo resto da vida. Ele falou, não, precisamos investir em treinamento, precisamos investir em profissionalização, precisamos fazer a tecnologia. É outra coisa. Ele está falando do que precisa ser feito para corrigir o erro. Ele não está falando, pega esse cara aqui e corta a cabeça dele. Ele está cobrando para uma atitude, no caso, não só punindo uma pessoa. Que eu acho que é o principal erro, porque assim, todos reclamam, toda rodada a gente vai pegar aí diferentes clubes. Por que ninguém levanta a mão e quer fazer coisa junto para ir na CBF? Eu acho que é um grande problema, assim, a gente começa a entender que o buraco é muito mais embaixo e aí não adianta só a ignorância de votar. Mas, pô, ninguém também quer levantar a mão e cobrar atitude de mudança. Cara, Matheus, nessa eleição do Edinaldo, o Edinaldo, com todo o respeito ao Odorico Paraguaçu, sabe quem é o Odorico Paraguaçu? Sabe quem é o Odorico Paraguaçu? Não sei. Era o prefeito da fictícia cidade de Sucupira na novela O Bem Amado, do Dias Gomes. Tem umas cenas... Você é muito jovem, Matheus. Tem uma dele que ele na frente da ONU que é maravilhosa, que ele fala assim: because in Sucupira we kill the snake and we show the stick. Because in Sucupira it's bread, cheese. Aí um dirigente do futebol no Nordeste, que eu não vou dizer quem é, e não importa ser no Nordeste, a gente teve grandes líderes nordestinos. Rui Barbosa era soteropolitano. Eu sou brasileiro, cara. Eu não sou daqui, dali. Eu sou brasileiro. Eu sou um jornalista do mundo. Já escrevi para Portugal, já escrevi para a revista italiana. Eu sou um jornalista do mundo, mas eu sou um brasileiro. Eu sou um cidadão brasileiro. Tenho passaporte português por causa do meu pai, mas eu sou um cidadão brasileiro. Então não se trata de... Mas assim, é de conhecer a história do Brasil que eu estou falando. Um dirigente de um clube do Nordeste, que eu vou preservar o nome, disse assim, porque vários me disseram, eu falei,
Só houve 2 questões para votar no Edinaldo. Ou foi conveniência, ou foi medo. E aí, na conversa com o Romão também falou, medo não, receio. Então tava todo mundo com medo de retaliação. Um outro dirigente que não era o Romão, eu falei, cara, você é nordestino. Isso é coronelismo. Quantos prefeitos e deputados se elegeram e se reelegeram e se perpetuaram por voto de cabresto? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Só que quem está fazendo isso não é o funcionário da fazenda. É o cara que teve acesso à universidade. Que não está se manifestando por medo de retaliação. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.